Bem, ontem o glorioso Sérgio Moura foi até o programa Alambrado Alvinegro. Um abraço para o Cascão, Renato Nalesso, um abraço para o Fabrício Bósio, para toda a galera lá do Alambrado Alvinegro, e falou a respeito das polêmicas envolvendo o nome dele nos últimos dias, né? Quero falar que eu conversei hoje pela manhã com o Sérgio Moura, tá? Troquei um papo com ele hoje pela manhã sobre até a entrevista de ontem, né? Porque, assim, sempre tem aquela pergunta que você queria fazer se estivesse lá, e aí você fala, putz, né? E acontece aqui também, se algum entrevistado vier aqui e algum colega estiver assistindo, vai falar, putz, o Marco Belo não perguntou isso, aquilo, normal. E eu conversei com o Sérgio Moura, tá? E ele falou do intermediário, né, do Alex Cassundé, que, aliás, eu lembrei que eu conheci na campanha. Porque quando teve aquele negócio do que eu fui na Gazeta lá, né, que teve aquele meme lá, daquela minha viradinha lá, que a galera curtiu. Quando eu tava lá no ginásio, no dia da eleição do Augusto Melo, uma pessoa veio falar comigo, brincando, assim, veio falar, pô, desculpa aí pelos memes com você, tal. Eu falei, não, eu relevo. Por que você tá pedindo desculpa? Ele falou, porque eu que faço, eu que cuido dessas coisas. Porque ele cuidava do digital, né? Só que ele não cuidava só de memes. Ele cuidava também de relacionamentos com contas de Twitter. O que é relacionamento com contas de Twitter? Não sei. Sei, mas não posso falar. A gente viu na eleição de 2018, a gente viu na eleição de 2020, a gente viu na eleição de 2022, a eleição política do Brasil, eu tô dizendo, né? Tem muita gente que trabalha com digital, né? E aí você escreve um negócio, vem 300 xingamentos, daí você vê lá, entra lá, a conta foi criada há um dia, né? Pra xingar você e tal, enfim, né? Felizmente hoje tem isso, né? E não acabou na campanha, não. Tem até hoje. Muito, muito. Né? Os caras te xingam, você vai ver, não é nem um cara, não é nem uma pessoa. Né? Tem a foto lá de um desenho japonês te xingando, mas tudo bem. Infelizmente a gente tem que conviver com esse tipo de coisa. Mas enfim, o Alex trabalhava com essa parte aí digital, de Twitter, de Instagram, né? Na campanha. E aí ele, segundo o Sérgio Moura, fez a interpretação, chegou lá, a empresa vai de bet ao Augusto Melo, deu tudo certo, colocaram lá no contrato e tá levando 7% dos 360 milhões, que dá 25 milhões, 700 mil reais por mês nos 3 anos de contrato. 700 mil reais por mês. Dá para comprar bastante arroz e feijão, né? 7% é normal, tá? É até abaixo de comissões nesse tipo de negócio, tá? Tem negócio com 20%, tem negócio com 15%, tem negócio com 10%, com 12%. Tem negócio com 2,5%, que eu já vi, tá? A única coisa que eu faria a pergunta, se eu tivesse lá, e que eu acho ainda tá no ar, assim, é que eu vou dar um exemplo pessoal. Um local onde eu trabalhei, havia a possibilidade de eu levar propaganda para o lugar, tá? E aí eu ganharia uma porcentagem, né, dessa propaganda. E aí as pessoas me falaram, mas não é só sentar. Eu não levei, tá? Até porque eu não sei fazer isso, porque eu não tenho know-how para fazer isso, não dá certo. Só havia a possibilidade de, mas eu nem tentei. Mas me falaram assim, não é só sentar
num almoço, para todos os funcionários, não era só para mim, eu não estou falando uma coisa minha. Para todos os funcionários dessa empresa, eles falavam assim: se vocês trazerem propaganda para cá, vocês levam 2%. Só que falaram assim: não é só sentar num almoço com a empresa e falar: beleza, vamos lá. Daí leva a empresa para rádio. Os caras falaram: se você fizer isso, você tá ferrado, porque na hora que a empresa fechar, vão falar que foi direto, que você não teve nada a ver, e te tiram fora. Isso porque era coisa de 5 mil reais, assim, o patrocínio. Era patrocínio de 5 mil reais o cara que levou ganhar 200 conto por mês, ganhar 200 reais por mês. Era coisa nesse nível, assim. E ainda assim, falaram, tem que ter um contrato que você é o intermediário. Você tem que assinar um contrato com a empresa. Por exemplo, eu vou fazer com a Coca-Cola. Eu vou levar a Coca-Cola aqui para o podcast Timão. Eu tenho que chegar para a Coca-Cola e falar: Coca-Cola, assine um contrato que você só chegou ao podcast Timão através do Marco Belo. Porque senão, na hora que eu for vender lá para o podcast Timão, eles me passam para trás. Isso por causa de 5 mil reais. Imagina 360 milhões de reais. Não tem nenhum contrato, pelo menos que foi mostrado até agora, nenhum contrato entre a VaideBet e a empresa lá do Alex Cassundé de intermediação de negócio. Nenhum. A única vez que o nome do cidadão aparece como intermediário é no contrato entre o Corinthians e a VaideBet, que está escrito intermediário Alex Cassundé. E daí eu lembrei, né, dessa empresa onde eu trabalhei e falei: caramba, né? Os caras podiam ter passado o cara para trás, né? Porque não tem nenhum contrato. É coisa de boca. Imagina. 360 milhões de reais de boca. Já viu isso? Eu vou comprar uma Coca-Cola na venda que o cara não deixa eu falar pago amanhã. Porque na palavra o cara não acredita. Ele fala: não, esse cara vai sumir, não vai aparecer. Imagina 360 milhões de reais de boca. Assim, não, fui eu que intermediei, ó. Eu que trouxe, tá? 25 milhões de reais aqui para mim. Obrigado. Não existe isso. Não existe isso. Então é a única coisa que eu acho estranho. Não tem nenhum contrato. Eu tava vendo uma reportagem do Globo Esporte agora, falando sobre isso. E eles falam que a VaideBet fala que não tem nada a ver com a história. Com o Alex Cassundé, isso aí é coisa com o Corinthians. Teria que ter. A VaideBet teria que ter a ver com a história. Alguém da VaideBet, o presidente, o diretor, o cara do marketing, teria que falar assim: foi ele mesmo que intermediou. Tem um contratinho aqui entre a gente. Para o cara ter a garantia de que ele vai receber o dinheiro. Né? É o que eu falei. Se eu for no mercado comprar um pão e eu falar: não tenho dinheiro agora, mas amanhã eu pago, o cara não vai me vender o pão. Imagina eu vou levar um contrato pro Corinthians de 360 milhões de reais sem nada assinado, que fui eu que levei, não tem nada assinado. Chega lá o diretor da Esportiva, não, da Esportiva não faria isso, mas da VaideBet lá e fala: não tem intermediário não. Daí o Corinthians fala: não tem intermediário não tem nada assinado. Tá aqui o presidente do Corinthians e o presidente da VaideBet estão sentados frente a frente, ninguém intermediou. Não, tem um contrato de palavra, tem um acordo entre cavalheiros de 25 milhões de reais em 3 anos, é um acordo de cavalheiros. Isso que eu acho muito estranho. O negócio dos colchões, você pode falar que você gostou num colchão, ou não gostou, mas não tem nada de ilegal. Você pode falar que foi um péssimo negócio pro Corinthians, ou não, mas não tem nada de ilegal. E as outras coisas, o cara ser São Paulino, corintiano, se dane o time que o cara torce. Se o cara for um bom profissional, ele falou que ele vai fazer uma tatuagem do Corinthians. Não precisa disso, né? Também, daí já é demais, já é meio que novela mexicana, né? Vai filmar lá, imagina, a TV Corinthians filmando o diretor de marketing fazendo uma tatuagem para provar que ele é corintiano. Isso é coisa de time de Série C, né? Pelo amor de Deus, não precisa fazer isso, né? O cara é um profissional contratado, ele não é estatutário, para quem não conhece. Ele não é estatutário, ele não é conselheiro, ele é um profissional contratado. Se o Corinthians, se contratasse o Alexandre Matos para executivo de futebol, o Alexandre Matos não é corintiano. Se contratasse o Rodrigo Caetano para executivo de futebol, o Rodrigo Caetano não é corintiano. Se contratasse o melhor publicitário do mundo, ele não é corintiano. Se contratasse o Guardiola para treinador, não é corintiano. O Tite não era corintiano.
O Antônio Oliveira não era corintiano. Profissionais que recebem salário, que trabalham no clube, não precisam torcer pro clube. Então o cara falar que vai fazer a tatuagem, eu achei meio tosco, assim, todo respeito, assim, é meio tosco. É meio coisa de novela mexicana, sabe? O cara vai tatuar na testa, assim, eu sou o Corinthians. Precisa, ele vai ser um profissional melhor, ele vai levar mais patrocínios pro Corinthians, se ele tiver uma tatuagem do Corinthians. Ele podia tatuar um QR Code com a conta do Corinthians, não um QR Code aqui, ó, assim, aqui, ó, no ombro, com a conta do Corinthians, no Banco Bradesco. Daí, quando ele for nos lugares, os caras põem o celular e já fazem o Pix pro Corinthians. Aí ajudaria no trabalho dele. Tô dando o foco aqui. Né? Seria mais produtivo pro Corinthians ele fazer isso. Um QR Code com a conta, com o Pix do Corinthians. Né? Não é um símbolo do Corinthians. O que vai ajudar no trabalho dele? Isso? Mas enfim. Então ele ser São Paulino, ser São Paulino. Ele falou que trabalhou lá na campanha do Aidar. Normal, o cara é publicitário, tem uma empresa de publicidade para trabalhar onde ele quiser. Ele poderia ter trabalhado na PQP, na campanha do Putin para presidente da Rússia lá. Não tem nada a ver. Isso aí eu acho que não tem nada a ver. Então eu acho assim, tem muita historinha, tá? Tem coisas. Eu tento ser sempre o mais imparcial possível e o mais justo possível. Então tem coisas que eu acho que falaram do Sérgio Moura. Sempre tem que tomar cuidado para não falar um palavrão aqui, né? Do Sérgio Moura. Tem coisas que falaram dele que ele precisa explicar ainda, mesmo tendo ido lá no Alambrado. E tem coisas que são besteiras tão pequenas que acho que não tem nada a ver.